Em 2024, o orçamento federal do SUS beira os 216 bilhões de reais. É uma montanha de dinheiro. E, mesmo assim, para milhões de pessoas, a realidade da saúde pública é outra. Filas, desorganização, falta de tudo. A análise que a gente vai fazer aqui, baseada nos ensaios que são nossa fonte, parte de uma ideia bem provocadora. Essa situação toda não é um acidente, não é um bug. O sistema não está doente nem quebrado. Na verdade, ele foi desenhado para funcionar exatamente assim, como um monopólio do Estado que acaba sendo capturado por interesses que, no fim do dia, não são os do paciente. Vamos parar para pensar nesse número um instante. 215,9 bilhões de reais. É um orçamento que só cresce. E a cada ano a promessa é a mesma. Mais dinheiro vai, finalmente, consertar os problemas crônicos do sistema. Só que o dinheiro entra e a experiência de quem está lá na ponta, no posto de saúde, no corredor do hospital, continua sendo essa. A pergunta que o discurso oficial sempre evita é: se o problema não é falta de dinheiro, o que impede que essa fortuna se transforme em atendimento de qualidade? A resposta, segundo esta análise, está na própria estrutura do sistema. Para a gente entender esse abismo entre o dinheiro gasto e o serviço entregue, a gente precisa ir além dos números e olhar para a fundação filosófica da coisa. Pela ótica libertária apresentada nas fontes, a raiz de tudo está na própria concepção moral do SUS. O SUS se baseia na ideia da saúde como um direito positivo. No papel parece ótimo, mas o que isso significa na prática? Significa que não é só a liberdade de buscar saúde. É a obrigação que é imposta a todo mundo, a todos os contribuintes de financiar esse tratamento, querendo ou não, pela força do imposto. O Estado não cria riqueza. Ele tira de uns para dar um serviço para outros. E aí a lógica é implacável. O direito à saúde de uma pessoa acaba se tornando a servidão parcial de outra. Uma parte da vida produtiva de cada um de nós é tomada à força para sustentar um sistema do qual a gente não pode simplesmente sair. A palavra gratuito, então, é só uma camuflagem para essa coerção que está na base de tudo. E isso nos leva direto para essa frase do Post-A. O SUS é a personificação perfeita dela. Um sistema onde todo mundo tenta viver às custas de todo mundo. Ninguém paga na hora do atendimento, mas todo mundo paga o tempo todo, compulsoriamente. Inclusive os mais pobres, que muitas vezes nem conseguem usar o serviço que foram forçados a bancar. Ok, essa é a base moral da coisa. Mas e as consequências econômicas na prática? Segundo economistas como Mises e Hayek, que são citados nos textos, um sistema de planejamento central como o SUS está matematicamente condenado ao caos e à ineficiência. Esse quadro aqui resume bem a lógica do problema. Sem preços livres para mostrar o que as pessoas realmente precisam e o quanto estão dispostas a pagar, a demanda vira infinita. Se um serviço é visto como de graça, não existe nenhum incentivo para usar com moderação. O resultado? Filas. As filas não são um defeito do SUS, elas são o seu verdadeiro mecanismo de racionamento. Onde o mercado usa preços, o monopólio estatal usa o tempo das pessoas. Hayek chamou isso de arrogância fatal, a crença de que um comitê de burocratas em Brasília pode saber as necessidades de saúde de 215 milhões de pessoas melhor do que elas mesmas. É uma fantasia. E a gente tem um exemplo perfeito dessa arrogância, a Conitec. É um comitê que decide, para todo o país, quais remédios e tecnologias podem ser usados. O processo leva anos, condenando pacientes a tratamentos ultrapassados. O resultado disso? A tal da judicialização da saúde. Pessoas tendo que processar o Estado para conseguir o tratamento que a burocracia negou. A judicialização não é uma falha, é um sintoma terminal desse modelo. Certo. Se o sistema é um fracasso para o paciente, ele tem que ser um sucesso para alguém. Afinal, a quem ele realmente serve? É aqui que a gente entra na teoria da captura regulatória. O caos, como a gente vai ver, é um negócio muito lucrativo. A teoria da captura regulatória explica isso perfeitamente. Basicamente, quando o Estado regula e vira o maior comprador de um setor, ele inevitavelmente acaba sendo capturado por esse mesmo setor. Por quê? Porque os interesses da indústria são concentrados e organizados. O interesse do público é difuso, espalhado. Com o tempo, o regulador não só serve à indústria, ele passa a pensar como ela. E no SUS, essa captura é jogo de gente grande. Os textos que a gente analisou apontam os campeões. A indústria farmacêutica que influencia o que o SUS compra e os interesses políticos que usam o orçamento como uma ferramenta eleitoral. A burocracia e as corporações de servidores também levam a sua parte, claro, mas a briga pelo prêmio maior é em outro nível. Para a gente ter uma ideia do poder de fogo, a indústria farmacêutica é a que mais gasta com lobby no mundo. Nos Estados Unidos, onde os dados são abertos, os valores são astronômicos.
Aqui no Brasil, a coisa acontece mais debaixo dos panos, mas o objetivo é o mesmo: moldar as regras para favorecer seus produtos mais caros. E é aí que entra a captura política. A teoria da escolha pública diz que políticos não buscam o bem comum, eles buscam a reeleição. E um orçamento bilionário e centralizado como o da saúde é a ferramenta perfeita. Esses números de emendas parlamentares não são sobre investimento em saúde, são sobre converter dinheiro público em poder político. Ou seja, o SUS não falha apesar da atenção dos políticos, ele falha por causa dela. O escândalo do orçamento secreto mostrou como essa máquina funciona na prática. Era um esquema sistêmico. Primeiro, prefeituras de aliados políticos inflavam os dados de procedimentos para aumentar o teto de gastos. Depois, os parlamentares mandavam emendas para essas cidades superprodutivas. O dinheiro público era desviado e, segundo as investigações, parte dele voltava para os próprios políticos. Os dados que saíram disso são surreais. Uma cidade de 6.700 habitantes que informa ter feito 30 mil ultrassonografias. Outra, de 12 mil pessoas, que declara 300 mil consultas. É óbvio que os procedimentos nunca aconteceram. Mas o dinheiro? O dinheiro sim. E aqui está o ponto. Isso não é incompetência. É o sistema funcionando perfeitamente de acordo com os incentivos que ele mesmo cria. E quando a gente acha que o problema acabou, tem mais uma camada. Talvez a mais perversa de todas. Não é só a captura do sistema. É o fato de que o próprio Estado cria por lei os monopólios que sugam os recursos desse sistema. A lei de patentes é o melhor exemplo. O Estado dá a um laboratório o monopólio de um medicamento por até 20 anos. Por lei, ninguém mais pode competir. O resultado é que a empresa pode cobrar um preço de monopólio, sabendo que o seu maior cliente, o SUS, usando o nosso dinheiro, não tem outra opção a não ser comprar. Então olha a lógica circular disso. O contribuinte é forçado a financiar o SUS, que por sua vez é forçado a comprar de monopólios privados que o próprio Estado criou e protege por lei. É um circuito fechado, perfeitamente legal, para tirar dinheiro da sociedade e entregar para grupos de interesse bem específicos. Bom, juntando todas as peças do quebra-cabeça, a base moral de coerção, o caos do planejamento central, a captura política e os monopólios legais, a gente chega à conclusão que os ensaios propõem. Fica muito claro, por essa visão, que o problema do SUS não é falta de orçamento, não é um gestor ruim aqui e outro ali, não é um caso de corrupção isolado. O problema é a estrutura. As filas, os desperdícios, a captura, isso tudo não são falhas do sistema. Eles são os resultados esperados do sistema. Eles são o sistema. E isso tudo nos deixa com a pergunta que deveria estar no centro de todo o debate sobre saúde, mas que é sempre ignorada. Se um modelo baseado em coerção e monopólio produz, consistentemente, esses resultados desastrosos para quem mais precisa, por que a única solução que se apresenta é dar mais dinheiro para expandir exatamente o mesmo modelo, em vez de, pela primeira vez, questionar a sua própria existência?